Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Jesus, Tu fizeste por mim
poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ouvintes amados, a Bíblia Sagrada fala sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Se formos analisar a felicidade dos justos, todo mundo gostaria desta felicidade. Se formos analisar o castigo dos ímpios, homem algum, mulher alguma na terra quer o castigo dos ímpios. Mas o que acontece é que os homens, num sentido geral, querem viver a vida de ímpios e terem a felicidade dos justos. Querem viver a vida de ímpios e não querem receber o castigo dos ímpios. Como posso eu viver como ímpio e esperar a felicidade dos justos? Como posso eu, sendo infiel a Deus, esperar aquilo que aquele que é fiel vai receber? Amados, vamos atentar para o que o Espírito está dizendo às igrejas nesses dias. Deixemos todo o embaraço e olhemos para a frente, para o alvo que é Cristo. Não vos embaraceis com os pensamentos humanos, mas antes olhai no espelho de Deus, para verdes se de fato sois justos ou se sois ímpios. Justo é aquele que é fiel a Deus. Ímpio é aquele que é infiel a Deus, portanto comete impiedade. O justo pratica a piedade. A piedade é temor de Deus, enquanto que a impiedade leva o homem a perder o temor de Deus. Já perguntamos e vamos mais uma vez perguntar: como pode, mulher, você viver completamente contrária às Escrituras e esperar os céus, esperar a recompensa das santas mulheres? Como pode, homem, você viver como os ímpios, completamente contrário às Escrituras, sem temor de Deus, sem piedade, e esperar receber o mesmo salário dos justos, dos santos? A Bíblia é a única regra de fé para o verdadeiro Filho de Deus. É a palavra de Deus, não interpretada por um gênio intelectual, mas sim revelada pelo Espírito Santo. A letra sem o Espírito mata, mas a letra com o Espírito vivifica. O Espírito vivifica a palavra de Deus no coração do justo, enquanto que a letra simplesmente é torcida e interpretada pelo ímpio.
Não há maior impiedade no mundo do que interpretar as Escrituras segundo a mente humana. Foi interpretando a palavra de Deus segundo a mente natural que os religiosos rejeitaram Deus. Rejeitaram o Emanuel prometido na Bíblia que eles tinham estudado de nascença. Foi justamente isto que levou-os à perdição, a crucificarem o Filho de Deus, a rejeitarem o Deus por quem eles matavam. Sim, amados, vamos repetir, é tempo de olhar no espelho de Deus e vermos em que classe de pessoas nós nos encontramos, entre os ímpios ou entre os justos. Os ímpios, analisados de uma forma religiosa, formal, dogmática, são aqueles que matam, que roubam, que se pervertem socialmente falando. Mas diante de Deus não é assim. De maneira alguma, você jamais poderia julgar que aquele mancebo de qualidade seria separado de Deus eternamente. Você jamais poderia pensar que aquele mancebo de qualidade é o mesmo rico que encheu o seu celeiro e disse: regala-te, ó alma. Aquele homem nunca havia matado, nunca havia roubado, nunca havia prostituído, mas no entanto estava separado de Deus. Que tal se você souber que aquele mesmo mancebo de qualidade é o rico cuja comida, cujas migalhas que caíam de sua mesa foram comida por Lázaro, que foi para o seio de Abraão? Se você souber que uma pecadora está nos céus, como Maria Madalena, que havia prostituído, se você encontrar depois nas Escrituras que um ladrão salteador está no paraíso e, no entanto, um homem de vida moralista está no inferno, o que é que você vai entender e receber disto? Você nunca vai se descansar na sua religiosidade, nunca vai se descansar na sua moralidade própria, nunca vai se descansar em suas próprias qualidades. O profeta desta era disse, e é um fato real, que a força máxima de uma corrente está em seu elo mais fraco. Se você tem uma corrente de elos fortes, de boas qualidades, mas tem um elo ali de arame, ela vai rebentar justamente ali. Você precisa pensar nisto, e que esse programa não está no seu receptor para lhe pedir dinheiro, para angariar simpatia, personalismo, mas sim para salvar a tua alma, ouvinte, para lhe despertar do sono e gritar: desperta-te, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós temos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante, sobre o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho,
e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos repetir esta referência? Segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21. Destaquemos o versículo 19. Então José, seu marido, como era justo. Como era justo. Fixe nisto. José era um justo. Deus pôde tomar a sua mulher antes que ele, José, a conhecesse. Por quê? Quando José estava tentando deixá-la secretamente, característica de um justo, para não infamá-la, para não difamá-la, para não maldizer contra ela. Contraste com a vida de muitos que se dizem eleitos, que vivem de casa em casa, de cidade em cidade, infamando e difamando. Muitos que se taxam de cristãos e que dizem estar no arrebatamento, que dizem estar se preparando para o arrebatamento. Que contraste com a vida de um justo. Isto é falta de piedade. José tinha o seu coração cheio de piedade e tentou deixar a sua mulher, porque ele a encontrou gestante, grávida. Então ele, como era justo, não queria infamar, difamá-la, tentou deixá-la secretamente. Oh, mas que passo nobre diante de Deus! É o passo de um justo. Ele tinha razão, ele devia deixar aquela mulher, ele não devia recebê-la, como Adão não devia receber a Eva depois de pervertida. José não devia também receber Maria, mas acontece que o que estava no ventre de Eva era a semente da serpente, mas o que estava no ventre de Maria era a semente de Deus, a semente que esmagaria a serpente, a cabeça da serpente. Nota como isto é bom, como isto nos adverte nesse instante. E por serem injustos, ímpios, eles rejeitaram o Filho de Deus em sua denominação, em suas sinagogas, em suas igrejas. E a mulher é um tipo da igreja, mas José não rejeitou a Maria. José não rejeitou aquela igreja que estava com a revelação, que estava com a semente revelada, que estava com o Filho de Deus dentro de si, em seu ventre, porque do seu ventre correria águas, rios de águas vivas. O Espírito Santo estava dentro dela, e ele não podia rejeitá-la. O que um justo deve rejeitar é isto que está cheio de dogmas, de credos, de comércio, de semente de Caim, de cultos diabólicos, de cultos caimitas, de sepulcros caiados, de raças de víboras. O justo deve fugir dela. O anjo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, dá um conselho para o povo de Deus: sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Este é o conselho de Deus. O justo não deixa aquela que tem o Espírito Santo. Então, por ser justo, Deus revelou a José em sonho e não deixou que José tomasse um passo tão precipitado. Oh, como Deus me amou também, como Deus te amou nesses dias, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, como Deus te amou, individualmente falando. Deus te amou, Deus me amou. Eu não rejeitei a mensagem do Espírito Santo, como José estava tentando deixar a Maria, mas por ser justo, Deus o revelou. Se você é um justo, se
se você tem piedade no seu coração, você também não vai rejeitar a mensagem da revelação do Espírito Santo nesta era. Você não vai rejeitar a obra de Deus neste dia em que estamos vivendo, como estão fazendo os injustos, preferindo a Barabás, preferindo o quê? O credo, o homicida, que mata, que rouba, que tira o Espírito Santo, preferindo aquele que abre as portas para o mundo, para a moda indecente contrária às Escrituras, preferindo ver suas filhas aí desfilando nas ruas, se exibindo e sendo alvo de adultério, preferindo ver seus filhos mergulhados no mundo científico do diabo, do que receberem a Deus, do que receberem a mensagem da manjedoura, do que receberem a obra do Espírito Santo. Oh, mas vocês, filhos de Deus, rejubilem-se no Espírito, cantem como Maria cantou, o cântico da vitória. Deus atentou para a minha baixeza, Deus atentou para a sua baixeza. Os sacerdotes, os fariseus, os grandes, os principais perguntaram: veja se tem alguém, algum príncipe lá com ele. Veja se tem alguém entendido lá com ele. Vê se tem algum doutor da lei lá com ele. Eles não sabiam que lá estava o príncipe da paz. Não é assim que eles perguntam hoje? Vejam as pessoas que aceitam esta mensagem. Vejam as pessoas que estão seguindo esse profeta. Eles não veem os frutos destas pessoas. Eles não olham a transformação das mulheres. Eles não observam o fruto do Espírito Santo em suas vidas. Eles olham a classe social, porque estão presos nestas coisas. O tesouro deles está na terra, por isso os seus corações também estão na terra, estão em seus tesouros. Mas José era justo. Oh, mas saber simplesmente que José era justo e foi salvo de um passo tão precipitado, rejeitar Deus na sua mulher, não é o bastante, é alguma coisa de importante, é fundamental até. Por ser justo não rejeitou, foi avisado por Deus. Agora o importante é saber se você pode conhecer a obra de Deus neste século. Não conheceram no dia de Lutero, não conheceram no dia de Wesley, não conheceram no dia do próprio Jesus, no dia de Paulo, de Martim, de Irineu, de Columba. Vão conhecer nesses dias em que estamos vivendo? Não conheceram no dia de Noé. Mas Noé era justo, e você deve saber disto, que quando Deus ia acabar com a terra, Ele tirou de lá o justo. Quando Ele ia queimar Sodoma e Gomorra, Ele tirou primeiro de lá o justo. E quando Ele vai jogar fogo nesta terra, oh terra, você está reservada como um tesouro para o fogo, e seus elementos se desfarão dentro em breve. Assim diz o Senhor em 2 Pedro capítulo 3. Mas antes disto, o justo será tirado, o justo que não rejeitou a mensagem de Deus, não rejeitou a revelação divina, não rejeitou a revelação do Espírito Santo. Não é aquele que vive buscando revelação só para uma cura divina, mas aquele que busca a revelação do que Deus está fazendo neste dia. Eu peço nesse instante ao nosso Deus que salvou José de um passo tão precipitado de rejeitar o Filho de Deus dentro de sua mulher. Eu peço ao Deus que salvou o justo Noé, salvou a Ló. Eu peço ao Deus de Abraão, ao Deus de Elias, que nesse instante faça o seu Espírito testificar dentro de todos os corações eleitos, de que eles estão ouvindo a mensagem do arrebatamento, da preparação da noiva, do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ó Deus, cura e abençoa todos que te pedem e rogam,
através deste programa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia a 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Fiel é a palavra.
pois a palavra de amor que nos dá o esplendor inspira-nos amor. Oh, maravilha, meu Senhor, tua palavra dá vigor. Ó Deus eterno, santo e bom, de infindo amor, amor sem par, quão insondável, puro e bom, o eternal amor sem par. Tua palavra, ó meu Deus, é tão fiel, pois me salvou. Eu agradeço, eterno Deus, pois para o céu eu vou. Quão grandioso é crer em ti, pois lá no céu morar eu vou. Ó Deus eterno, santo e bom, de infindo amor, amor sem par, quão insondável, puro e bom, o eternal amor sem par. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ouvintes amados, irmãos preciosos, não existe maior felicidade, maior gozo do que a pessoa saber o que deve fazer. Que devo fazer, Senhor, para ter a vida eterna? Esta pergunta partiu de alguém que não matava, que não roubava, que não mentia, que não adulterava. Apesar de tudo isto, não sabia o que devia fazer. Agora notemos, a resposta veio
na casa de um ladrão que roubava, que naturalmente adulterava e que fazia tudo contrário ao que o outro fazia. E, no entanto, sem palavra alguma de Jesus, partiu daquela alma: eis que eu vou vender tudo que tenho, restituir a quem tenho defraudado, a quem tenho roubado, repartir com os pobres e seguir ao Senhor. Ali estava entrando no coração daquele homem, na sua alma, uma certeza absoluta em relação ao que devia fazer. E lógico, para herdar a vida eterna, para ser rico, para ter coisas materiais. Ele sabia o que devia fazer. Isto os homens sabem. Os homens aprendem com facilidade. É uma coisa nata. É um instinto que está no homem. Aprender como fazer, o que fazer, e de qualquer maneira e de todas as maneiras, para vencer na vida, no sentido secular, no sentido material. Mas está aqui o gozo da verdadeira felicidade. É quando o homem, a mulher, a pessoa chega à conclusão do que se deve fazer para se libertar da escravatura, do pecado, para se libertar da insegurança, obtendo a segurança da vida eterna, estando na palavra do Senhor, estando no fundamento verdadeiro, que é o fundamento dos apóstolos. Não pode saber o que fazer. A pessoa não pode saber o que fazer, a menos que esteja no fundamento dos apóstolos. Eles sabiam, e por isso não podiam deixar de falar do que tinham visto e do que tinham ouvido. O evangelho dos apóstolos não era pregado com base em letras, que mata. Evangelho baseado em letras mata, diz São Paulo. O evangelho dos apóstolos foi pregado à base do testemunho, da vida vivida. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, mostra que o evangelho de Paulo, o evangelho dos apóstolos, não foi baseado de maneira alguma em letra, em sabedoria humana, mas na demonstração de poder no Espírito Santo. Por isso, Pedro disse diante do Sinédrio, que estava edificado nestas coisas: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Com isto, Pedro deixou para a igreja um testemunho de que o seu evangelho não era pregado à base de ouro nem de prata, porque letra ele não tinha, todos sabiam, e o próprio Sinédrio comentou isto. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Eram sem letras e indoutos,
para não escapar interpretação alguma, a Bíblia faz questão de dizer que eram sem letras e indoutos. Muito bem, mas pode ser sem letras e indoutos, mas ter ouro e prata, estar preso no ouro e na prata, estar preso no comércio religioso. Mas Pedro, em nome dos apóstolos, deixou um testemunho que o seu evangelho não estava baseado em letras, e nem tampouco em ouro, e nem tampouco em prata, mas sim no nome de Jesus. Nome de Jesus vivificado em seus lábios. Por isso, vale a pena dizer, citar o que está escrito no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eles foram homens que sabiam o que iam fazer. Irmão Branham, o profeta desta era, diz na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 280, que os apóstolos subiam no púlpito, isto é, se apresentavam diante do povo, sabendo o que haviam de falar, e o que eles falavam correspondia. Isto é, tinha o testemunho, era acompanhado com o testemunho. O sermão, a pregação, a vida dos apóstolos era acompanhada do testemunho, era autenticada. O evangelho deles era autenticado pelo testemunho que se seguia. Os sinais seguiam a palavra. Agora, diz o profeta que eram homens de poucas palavras, que não conversavam muito, não tentavam argumentar, não tentavam convencer o povo através de argumentos intelectuais, de convencer a tal e a qual para se batizarem, para pertencerem à mensagem, para isto e para aquilo. Eles não foram homens de conjecturas, mas foram homens que realizaram. Por isso não estavam presos nas letras e nem tampouco no ouro e nem na prata. Moisés sabia o que devia fazer. Moisés foi um homem que teve a oportunidade de ser um tipo de Cristo. E ele deveria libertar o povo, o seu povo. Tirando, a libertação seria somente através de um êxodo. Muita gente quer libertação, mas sem êxodo, sem saída, sem separação. O povo quer libertação, mas quer continuar lá dentro do pecado, escravizado pelo pecado, pelos prazeres carnais. E não faltam pregadores que alimentam a esperança do povo neste sentido. Mas Moisés não foi assim. A razão podia dizer para Moisés: Moisés, você vai ser faraó. Você vai ser chamado filho da filha de faraó. Portanto, você será um faraó. Vai existir uma múmia quando você passar, a múmia de Moisés. E com o poder que você vai ter, Moisés, você vai ficar na história como o libertador de Israel. Por quê? Você estando lá em cima, você vai dar livre arbítrio para o seu povo. E o seu povo vai ter liberdade para voltar, para sair e entrar a hora que bem entender. Você terá todo o poder lá em cima, Moisés. Como é bom nós colocarmos um representante nosso lá em cima. Isto soaria muito bem, mas não foi assim. Leiam aos Hebreus capítulo 11. Vai lendo. Quando tratar do assunto de Moisés, vocês vão constatar
que ele rejeitou esta forma e preferiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto, mas para deixar uma coisa baseada em testemunho, para exercer o poder, não de um faraó, mas exercer o poder de um profeta, exercer o poder de um homem que falava com Deus e com quem Deus falava. Ele poderia ter tirado Israel de dentro do Egito com o poder bélico, com o poder de um faraó, mas ele preferiu tirar Israel com um pedaço de pau na mão, sob orientação do Deus de seus pais, do Deus de sua mãe. Ó, igreja que hoje me ouve, filhos de Deus, qual o poder vocês preferem? A igreja preferiu desta maneira. Ela mesclou a coisa. Ela gostava do poder de Deus, mas amou o poder do mundo. Por isso, quando o imperador Constantino lhe ofereceu esta posição, sem revelação ela aceitou. Mas os eleitos de Deus não caminharam naquela arapuca, não entraram naquele laço, porque o laço do passarinheiro não pode de maneira alguma laçar aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, cheio da revelação do Espírito Santo, carregando o testemunho de Cristo dentro da sua vida, dentro do seu âmago, dentro do seu coração, crendo perfeitamente que o poder do Evangelho, o poder da Palavra de Deus é suficiente para lhe dar a glória eterna, o descanso eterno, sem precisar de mesclar a coisa, sem precisar de se misturar. A palavra santo quer dizer literalmente separado. E Deus é santo. Deus nunca foi misturador. Deus é separador. Por isso, Abraão estava separado, sendo um tipo da noiva de Jesus Cristo. Ló estava lá dentro de Sodoma, gemendo, reprovando aquele desfile de modas que ele via ali naquelas igrejas, angustiando-se ali dentro e reprovando o sodomismo, mas estava dentro de Sodoma e de Gomorra. Ele não teve a revelação do testemunho de Cristo na sua vida como Abraão teve. Abraão, ainda na sua luta, nessa dimensão humana, teve a experiência de receber a promessa e de alcançar a promessa. Teve a experiência de comer com Eloí a teofania de Deus. Teve a experiência de receber o pão e o vinho das mãos de Melquisedeque, uma teofania de Cristo, uma teofania de Deus, dando a ceia justamente no lugar onde vai descer a Santa Jerusalém, que Abraão saiu procurando como um peregrino pela fé. Oh, ouvintes amados, Moisés sabia o que devia fazer, Abraão sabia o que devia fazer, Elias sabia o que devia fazer, os apóstolos sabiam o que devia fazer. Por isso não mesclaram a sua fé, não misturaram a sua fé. E agora, nesses dias, o eleito de Deus sabe o que deve fazer, porque tem em si o poder da fé perfeita, o espírito do Elias em porção dobrada, o manto sagrado, a mensagem do Elias, o poder do Espírito Santo iluminando a sua vida. Você, mulher, deve saber como se vestir, como se portar, como entrar, como estar no posto do seu dever. Você, homem, pela mesma forma, pregador, evangelista, diácono, cada um sabe o que deve fazer, porque se isso não acontecer, você ficará fora do posto do seu dever. No quarto selo, parágrafo 40, irmão Brana diz: Deus revelou a Moisés o que devia fazer, e Moisés o falou e sucedeu. Assim sucede quando em verdade vem Deus, quando vem Deus na vida de uma pessoa, quando vem Deus na vida de um homem.
Ó amados, o Senhor vos contemple com a prorrogação desta mensagem. Isto é, o meu desejo é que o Espírito Santo continue vos falando. Moisés sabia o que devia fazer. Os apóstolos sabiam o que deviam fazer. A igreja primitiva soube o que devia fazer. Não houve uma doutrina, não houve uma imposição, mas ela sabia o que devia fazer naquele dia. Ai, 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 ai do crente que não souber o que se deve fazer neste dia. Nicodemos era bonzinho, Nicodemos era moralista, Nicodemos tinha reputação, mas não sabia o que devia fazer. Você pode ser boa, você pode ser bom, você pode ter crido na mensagem, pode ter crido no profeta, mas você tem que saber o que se deve fazer para estar no posto do seu dever e viver um evangelho que testifica, que é autenticado pelo Espírito Santo, uma vida vivida, não somente palavras ocas, não somente sermões bonitos, mas uma vida vivida, testificando que você não tem letras, que você não tem ouro, que você não tem prata para se descansar nestas coisas, para lhe embaraçar, mas tem o poder do Evangelho, o poder da transformação, o poder da palavra em sua vida. Ó eterno Deus, te rogo com a minha alma, com meu espírito, que tu concedas a autenticação desta palavra em cada coração eleito, para que a fé perfeita inunde a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão.
ó Deus, ser mais humilde. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração. Quero parecer com Cristo. De coração, de coração. Quero parecer com Cristo. De coração, de coração, de coração. Quero parecer com Cristo. De coração. Oh, alma cansada em tormento, vagando nas trevas sem luz, se olhares a Cristo um momento, terás vida eterna à luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par. Jesus com poder triunfante a morte venceu sobre a cruz e vida eterna nos garante se andarmos com Ele na luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par. A sua divina palavra declara que há salvação para todo que nele confia e dele recebe o perdão.